Depois de 20 anos, finalmente temos um encontro oficial entre Marvel e DC, só que o Homem-Aranha foi completamente esnobado dessa brincadeirinha. O Homem-Aranha não tem história, o Homem-Aranha não tem capa variante, mas o Homem-Aranha tem um legado. E é justamente sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo, todas as vezes que o Homem-Aranha participou de um crossover oficial com personagens da DC. E aliás, eu já adianto que nem o Aranha nem o Superman apareceram no encontro desse ano, o que provavelmente indica que ano que vem será a vez deles. E falando nos dois, foram justamente Homem-Aranha e Superman que começaram essa parceria há 50 anos atrás com a história Superman contra Homem-Aranha. Poucos anos depois, essa história ganhou uma continuação, Superman e Homem-Aranha. E depois dessas duas parcerias envolvendo os dois maiores heróis das duas editoras, parecia que o futuro seria promissor e de que essa amizade duraria bastante. Tanto que nós tivemos vários outros encontros, mas tudo mudou quando eles tentaram dar um passo maior do que eles estavam preparados. Quando eles tentaram fazer Liga da Justiça contra Vingadores, o ego das duas editoras acabou falando maior do que a amizade entre elas. Depois dessa briga entre as duas editoras, anos se passaram, mais de 10 anos se passaram sem nenhum encontro oficial. Mas tudo mudou quando a Image Comics nasceu e pela primeira vez em toda a história, a Marvel e a DC se sentiram ameaçadas por uma nova editora de super-heróis. E foi nesse contexto que nós tivemos dois encontros do Homem-Aranha com o Batman. E nessa mesma época tivemos uma parada ainda mais bombástica, que foi a história Marvel contra DC. E essa história foi bombástica porque na época ela colocava os personagens principais para se encontrar, diferente do que rolava antes, quando os personagens dos encontros eram versões alternativas dos heróis. Então nesse Marvel contra DC, o Batman era o Batman que todo mundo lia, o Homem-Aranha era o Homem-Aranha que todo mundo lia, eram os heróis tradicionais que estavam ali no encontro. A tristeza é que na época o Homem-Aranha oficial dentro do universo Marvel era o Ben Reilly e não o Peter, então o Peter não apareceu nesse momento. E nessa ocasião os fãs podiam decidir qual herói iria vencer a luta, se seria o herói da Marvel ou se seria o herói da DC. E o duelo do cabeça de teia era Homem-Aranha contra Superboy e os fãs acabaram votando pro Ben Reilly vencer. E na história seguinte, esses dois personagens foram fundidos e foi aí que nasceu o Spider-Boy, que é uma fusão do Homem-Aranha com o Superboy. E bom, essa foi a última vez que o cabeça de teia interagiu oficialmente com um personagem da DC, lá em 1997.